Senhoras e senhores, começando mais um episódio do podcast Café Galáctico, aqui no Spotify e também no YouTube, para todo o Brasil e mundo. Isso mesmo, nós já estamos aí sendo ouvidos em mais de 3 países e eu estou muito feliz e tudo isso é graças a vocês. Hoje, dia 23 de agosto de 2024, nós iniciamos pelo sincronário das 13 luas, a lua lunar do Escorpião. Um período de 28 dias onde nós somos convidados a buscar uma sustentação, eu não gosto da palavra estabilidade, mas uma sustentação nessa questão da polarização, essa dualidade que nós vivemos. Quando a gente para analisar o tempo por uma ótica mais elevada, a gente começa a perceber que a vida, o mundo, ele está cada vez mais dual. Esse tempo artificial, ele está trazendo uma separação muito grande do que, de fato, é a vida. A gente está deixando de viver uma vida mais fluida, mais leve, e a gente está ali imerso em toda a ansiedade, toda a energia de movimento muito rápida, de sobrecarga que o tempo artificial nos traz. Hoje, a gente vai olhar por uma outra ótica, porque o animal totem da lua lunar é o escorpião. E a gente já sabe que o escorpião, ele fala, e nada é por acaso. O animal do escorpião, ele fala sobre morte e renascimento, sobre transformação. Hoje, quando eu estava sentada, meditando, em meio à natureza, eu tirei uma carta da deusa e veio a deusa da morte e renascimento. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei reflexiva, porque hoje também é aqui em 47, Mão Galáctica, e é basicamente um portal que a gente abre para vivermos mais alinhados ao nosso propósito, aquilo que nós nos colocamos como objetivo para esse ano cósmico. É engraçado que hoje, quando eu acordei também, eu recebi algumas notícias de pessoas famosas que estão enfrentando doenças, que estão enfrentando processos depressivos. E eu senti de vir falar um pouco mais sobre isso e lembrá-los, né? O quanto, de fato, nós estamos vivendo em um momento onde é fundamental olharmos para as nossas emoções. Não adianta, a sua emoção, ela tem um poder fundamental sobre você. Se você reprime as suas emoções, elas vão te gerar algumas questões físicas. Essas questões físicas é um desalinhamento das suas emoções com o seu pensamento, com as suas ações. E quando a gente olha para todos esses pontos, a gente consegue entender com uma maior leveza, com uma maior facilidade, talvez, o que esses próximos 28 dias vai trazer para nós. Dentro da onda encantada do serviço planetário, hoje é um período onde nós seremos guiados pela águia, né? A águia azul. E a águia é aquela que fala sobre a gente expandir a nossa visão, expandir o nosso olhar além da dualidade que nós vivemos, além desse tempo artificial, além de somente olhar para o físico, além de somente olhar para questões de conquistas financeiras, por exemplo. O mundo ele é muito mais do que isso. Nós estamos muito perto de transcender, de transformar com essa energia do escorpião para um olhar mais elevado sobre a vida. Um entendimento integral, mente, corpo, espírito. Um entendimento onde a gente consegue entender que o tempo artificial é quem nos adoece. Nada é por acaso, né? Essas notícias não chegaram para mim por acaso. Essa vontade de vir falar hoje com vocês, porque eu tinha completamente me esquecido que hoje começa a lua lunar do escorpião. 28 dias, para a gente trazer aí uma sustentação para essa energia de polarização. E quando a gente entende que o escorpião ele transforma, que a picada do escorpião ela é venenosa e muitas vezes ela pode até mesmo causar uma morte, a gente consegue entender que a vida ela é cíclica,
E a gente entra nesse olhar dessa águia que enxerga toda a ciclicidade da vida. Compreendam cada vez mais a importância que existe da gente simplesmente enxergar a vida com esse olhar mais, eu sempre falo, com esse olhar mais mágico. Quanto mais a gente olha para essa águia que enxerga do alto todas as coisas, que tem um poder estratégico para lidar, inclusive, com essa dualidade. Eu sei que nós estamos na terceira dimensão, mas a gente tem estratégia para poder lidar com tudo isso. E quais são essas estratégias, Bia? Nós começarmos a observar os ciclos da natureza. Nós começarmos a nos observar. Nós saímos de uma lua cheia. Na segunda-feira nós entramos em uma lua minguante. Se observe como que você fica. Você fica mais retraída, você fica mais introspectiva, você fica mais agitada, você fica mais intuitiva. Se observe. O mundo, ele é para ser observado com esse olhar de águia. Se a gente fica com um olharzinho pequenininho, só enxergando ali o que a gente quer enxergar, a gente perde o melhor da vida. A gente perde a grandeza da vida. E esse é o ponto. Vocês querem continuar perdendo a grandeza da vida, vivendo nesse processo de dualidade, não conseguindo nem sustentar a própria energia. Nós acabamos de sair de uma lua magnética que estava ali sendo guiada pelo mago. O mago, ele é por energia de criação. Se você não conseguiu sustentar a sua energia durante os últimos 28 dias, esse é o momento de tu parar e começar a observar as coisas, começar a observar o que é sustentar essa energia. É entender que quando você tá mal, você vai começar a sentir tudo aquilo, mas você não é aquilo. Desidentifica da tristeza, desidentifica da doença, desidentifica do problema. Nós criamos tudo, nós estamos aqui neste momento para aprendermos a lidar com a nossa energia de criação, com o nosso poder de criador da nossa realidade que nós somos. Se nós não conseguimos sustentar a nossa energia de estarmos mal, de estarmos bem, como que nós vamos conseguir enxergar além? Como que nós vamos conseguir sair dessa dualidade? Ai, Bia, mas se a gente está na Matrix, não tem como a gente sair da dualidade. Gente, é só a gente aguçar o nosso olhar. É só a gente ter um olhar mais macro. Existe estratégia, basta a gente organizar, basta a gente começar a nos observar e observar a ciclicidade da vida. Nós estamos em constante processo de morte e renascimento. Eu falo isso sempre. Nós morremos e renascemos a cada segundo. Nós estamos o tempo inteiro nos modificando. Só que a gente não consegue perceber. Sabe por que a gente não consegue perceber? Porque nós estamos ainda com a visão limitada de que o mundo é isso que a gente enxerga. Tudo é criação da nossa realidade. O carro, ele é uma criação. O chinelo, ele é uma criação. O portão, ele é uma criação. Tudo, ele é uma criação. E quando a gente consegue entender todas as criações, a gente começa a olhar por um ângulo diferenciado. A gente começa a entender que aquilo que nos desafia nos impulsiona. E é o que eu sempre falo, tudo que nos desafia nos impulsiona. Comecem a olhar esse grau de desafio que vocês estão vivendo na vida de vocês e use isso como impulsionamento. Ai, mas a vida ela é muito difícil, a vida ela é muito sofrida. E vai continuar sofrida se você continuar pensando que a vida é sofrida. Não vai ser fulano, ciclano, beltrano, papa que vai vir e vai mudar esse pensamento. Porque a única pessoa que tem a capacidade de transformar é você. Se você se permite viver essa picadinha desse escorpião e receber desse veneno para você simplesmente se transformar, morrer e renascer em uma nova versão de si mesmo, você sai desse processo de dualidade. E eu vou ser muito honesta, eu começo a falar as coisas vão vindo. Não sei nem se tem um nexo com o que eu falei lá no início. Quem escuta os podcasts, os episódios, sabe que todo esse processo ele é feito de uma canalização. E as coisas elas vão chegando. Então,
disso tudo, o que eu quero para vocês, que durante esses próximos 28 dias vocês olhem para aquilo que desafia vocês e enxerguem por uma visão mais elevada de vida. Olhe além, enxergue as coisas com um olhar mais mágico, com um olhar mais elevado, com um olhar de observador mesmo. Sai dessa dualidade, dessa coisa de polarização 880. Não, a vida é para ser vivida com equilíbrio. Só que nós só conseguimos encontrar o equilíbrio da vida se a gente olha para o nosso desafio e a gente aceita nos impulsionarmos. Qual é o desafio da humanidade? Enxergar a vida por um ângulo mais elevado. E enquanto a gente não conseguir enxergar a vida por esse ângulo mais elevado, nós ainda vamos ficar batendo cabeça na parede. Nós ainda vamos ficar sofrendo com doenças que nós mesmos criamos por um desalinhamento do corpo, da mente, do espírito. Basicamente, nós criamos tudo. E a águia, ela tem essa energia de criar. Ela tem essa energia de criação. Então, compreenda cada vez mais que você é criador da sua realidade. Esses próximos 28 dias é para você trabalhar a tua visão sobre a vida, sobre os seus desafios. Sai dessa dualidade. Sai dessa coisa de, tô muito triste, vou ficar muito triste. Tô muito feliz, agora só posso ficar feliz. Não, a vida é para ser um equilíbrio. E quando a gente consegue encontrar esse flow, fica muito mais gostosinho de vivenciar tudo isso, inclusive passar pelos processos de tormenta, inclusive passar por esses processos de quando a tristeza vem, a gente entende que nós não somos essa tristeza. E é tudo isso que eu desejo para vocês, para que vocês possam enxergar a vida por um ângulo mais mágico. Não reprima as emoções de vocês. Olhe para elas como um impulsionamento. E vocês vão ver que a vida, ela realmente é mágica. E desejo um ciclo de lua lunar aí para vocês incrível. 28 dias aí de muitas observações, de muitas mudanças. Eu tenho certeza que vai ser uns 28 dias de muitas mudanças. E estamos aí sempre juntos, porque eu sinto você. Eu vejo você e eu sou um outro você. Em Lakesh.